Veja o que aconteceu nesse dance practice do BTS. 1, 2, jogou. Mulher, que desânimo é esse, não? Então, agora quero ver se aprendeu. Vou ficar louca! Ai, que saco! Sai da frente! Onda no corpo. Vem em mim! Vem em mim, porque você não é ninguém! Não quer dançar, não quer fazer nada. Vai, chata, fala, chata. Te peguei. Te peguei. Qual é o teu nome? Meu nome é Gonçalinho. Olha o que eu aprendi a fazer. Cabeça caia.